寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Segunda República Haitiana, e se o Segundo Império Haitiano nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E só dando um breve contexto, o Haiti, que não é segredo para ninguém, ele teve que pagar para ter a sua independência. E essa dívida foi basicamente uma dívida de 122 anos, né? Que eles só terminaram de pagar a independência deles depois da Segunda Guerra Mundial em 1947. Ou seja, muito historicamente falando, foi ontem isso. Então, obviamente, né, que isso fez com que o Haiti entrasse num colapso econômico, ficasse o país do modo que é hoje, mas apesar disso tudo, ele sempre teve golpe de Estado. Primeiro foi uma monarquia, depois república, depois monarquia de novo, que durou 10 anos, de 1849 a 1859, por um cara que ele se inspirou no Napoleão. Ele deu um golpe de Estado, aí quando ele subiu no poder, ele se auto-intitulou imperador, mas assim como Napoleão, ele tomou um golpe de Estado e teve que pegar exílio, foi preso em uma ilha, mas diferente do Napoleão, ele voltou, né, para a capital do seu país. Mas como é que seria se essa segunda monarquia, esse segundo império não tivesse caído? E é isso que nós vamos ver hoje. Então tá, vamos lá, vamos voltar para 1849, ele dá o golpe de Estado e tal, se intitula monarca, e a partir de 1852, ele basicamente já vai começando a criar um exército real. Primeiramente também ele vai nomear um sucessor, e depois ele vai né, começar a mexer aí no governo. Já em 1857, ele basicamente vai tentar dialogar com a França para tentar dar uma diminuída aí na questões aí de pagar a independência, né? Em troca, ele manda pessoas para lá para trabalhar, ele manda recursos, ele vê outras maneiras de pagar sem ser necessariamente aí com dinheiro físico. Então, a partir desse momento, ele vai negociando com a França, e conforme ele vai criando um exército disciplinado, né, com o grupo republicano que vai dar um golpe nele, acaba tendo um fracasso total. Então, a partir disso, ele começa a investir mais, né, mesmo que seja contra a vontade dele, mas para evitar a rebelião. E por que não ver os órgãos mais corruptos, ver as pessoas ali mais tendenciosas a dar um golpe nele, e ele pode negociar de 2 maneiras. Ou ele compra essa pessoa, né, passa a corromper os ideais dessa pessoa, ou então ele prende essas pessoas e faz com que republicanos sirvam de exemplo na guilhotina, utilizando até uma tática francesa. E também, para ficar bom com a França, ele pode liberar alguns portos aí para os franceses, podem deixar algumas zonas de ocupação da França, né, para que eles possam pegar os recursos naturais dos haitianos sem
muita enrolação, empresas privadas francesas, enfim. Então, muitas coisas ele pode acabar negociando com a França. Em troca, a França também pode, de certa forma, dar uma, entre aspas, ajuda aí para o Haiti. Então, beleza, chegamos aí em 1900, nada acontece, a monarquia vai conseguindo dar uma baixada nos problemas, né? Vão entrando os sucessores, e eventualmente o governo vai ficar um governo estável, né? Porque os republicanos vão ser sempre presos, punidos, ou então, de certa forma, alguns até executados, os mais rebeldes. Porém, eles começariam a deixar de executar os seguidores e provavelmente deixariam de executar os líderes, né, dando uma prisão longa ou então uma prisão perpétua, mas evitando assim mortes, né, evitando com que eles pareçam uma monarquia sanguinária. Não que eles não possam ser, tá? Então, beleza, chegamos na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial no mundo real, o Haiti ele não fez nada porque em 1915 ele ficou sob ocupação americana até 1934. O Haiti não tem um minuto de paz. Porque o Haiti estava muito instável, os americanos temiam pela segurança, achavam que os alemães podiam se aproveitar disso. Então o Haiti ele acabou sendo ocupado. Mas nessa teoria, pelo fato do Haiti já ter declarado guerra à Alemanha em 1914, junto com a França, obviamente que eles iriam mandar uma força simbólica, eles não iriam mandar uma força total, até porque eles não têm, e eles precisavam proteger o próprio território deles. Então isso já contaria como uma grande ajuda. Eles poderiam mandar recursos naturais, poderiam mandar a marinha haitiana ajudar os navios mercantes americanos. Assim os Estados Unidos poderiam ver diretamente que eles estavam cooperando aí com os Estados Unidos, com a Tríplice Entente, que eles não tinham ligações com a Alemanha. Então isso deixaria os Estados Unidos um pouco mais aliviado e talvez até eventualmente poderia tentar investir aí em algumas áreas do Haiti, obviamente que para pegar recurso natural, né, mas justamente também para fazer com que, né, de certa forma vai desenvolver o país. E isso o Haiti consegue uma grana, né, consegue ir negociando com a França e diminuindo aí o valor aí de pagar a independência e coisas do tipo. Então, beleza, né? O Haiti ele continua um país relativamente pobre, mas não um estado falido. Ele ainda consegue manter as ordens, consegue manter aí algumas coisas. Já durante a Segunda Guerra Mundial, ele corta as relações com o eixo, né, com a França de Vichy, e passa a reconhecer a França a França livre, a França aí do Charles de Gaulle. E isso faz com que os Estados Unidos e o Ocidente como um todo, né, olhem para o Haiti e falam que ele está colaborando, e uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, né, é que durante a Primeira Guerra Mundial, pelo fato dele ter participado diretamente, ele teria ali algo no Tratado de Versalhes, e no Tratado de Versalhes ele poderia jogar aí um pouco para diminuir o preço da independência. Sim, tudo vai rolar pelo preço da independência. Então, a partir desse momento, né, já pulando para a Segunda Guerra Mundial, ele pode enviar navios aí para ajudar o Charles de Gaulle, ele pode enviar recursos naturais, mão de obra, pessoas para cavar trincheira, limpar arma, carregar munição, ou então trabalhar em fábricas, mão de obra aí de um modo geral. E isso faria novamente o Haiti ter uma posição de destaque, né, porque ele teria lutado sobre sua própria bandeira, ele teria se mobilizado um mínimo de soldados, né, e isso ajudaria até mesmo o próprio governo haitiano a pegar a experiência de guerra real. Porém, as coisas complicam na Guerra Fria, porque na Guerra Fria o Haiti era basicamente um inimigo não declarado da República Dominicana, principalmente do Rafael Trujillo, né, que zerou 300 mil haitianos sem motivo.
E isso, né, nessa teoria, os Estados Unidos poderia evitar essas coisas justamente pelo fato de que eles não queriam que ambos os países que até então anticomunistas e pró-Ocidente acabassem entrando em guerra e Cuba sustentasse algum grupo guerrilheiro ou grupos guerrilheiros em ambos os lados. Então isso faria com que os haitianos e os dominicanos ficassem, entre aspas, em paz, né? Obviamente, poderia ter algumas escaramuças de fronteira, poderiam ter algumas violações, isso não vou passar pano, mas ao mesmo tempo, né, evitaria conflitos maiores, os Estados Unidos poderiam intermediar alguma coisa, né, justamente para evitar aí que aconteça uma revolução comunista em ambos os países. E aí sim, né, o Rafael Trujillo não respeitando, ele seria assassinado igual foi na vida real em 1961 ou 1962, não lembro exatamente. E beleza, a partir aí da Guerra Fria, o Haiti vai se estabilizando, vai tentando se modernizar, e aí ele já teria pago sua dívida, né? Já teria pago sua dívida. E como é que seria o Haiti atualmente? O Haiti não seria um país poder de rico, o Haiti não seria um país luxuoso, o Haiti seria um país semelhante à Jamaica, teriam problemas, ele poderia até ser um pouco mais rico que a Jamaica, né? Porque a Jamaica, de certa forma, ainda depende aí do Império Britânico, se eu não estou enganado. Mas o Haiti, ele poderia ter um pouco mais de... Ele seria mais estável, não seria uma monarquia absolutista, creio que isso seria lá no início do Segundo Império, mas eu acredito que talvez eles trocariam por uma monarquia constitucional, algo um pouco mais leve, né, justamente para que os haitianos tenham uma sensação de democracia, que o próprio imperador não seja também mão de ferro, que o próprio imperador ele não cometa crimes, não abuse, né? Obviamente vai ter corrupção, vai ter às vezes um pouco de excesso tanto do exército quanto da polícia, mas vai ser algo controlável, não vai ser algo que as gangues controlam. Beleza? E atualmente, né, o Haiti seria talvez um pouco mais prestigiado, talvez as pessoas teriam mais vontade de turistar no Haiti, porque saberiam que não seriam sequestradas. Missões humanitárias como o terremoto de 2010, eu acho que 2010, 2011, não seria algo tão truculento com exércitos trocando tiros com gangues, principalmente o exército brasileiro. Então eu acredito que o Haiti poderia ser um pouco mais pacificado. E eu acredito que eventualmente, talvez um pouco lá para 2040, 2050, a economia do Haiti possa começar a melhorar, possa começar a subir, né, devido a ser um país pequeno e não ser tão difícil de investir. E sem contar que até mesmo a própria França querendo voltar a colocar suas garras no Haiti, querendo voltar a colocar sua influência, eles mesmos poderiam, entre aspas, investir, né, não por ajuda humanitária, mas sim por benefício próprio. Então eles poderiam contratar empresas privadas para fazer, né, determinadas reformas, para ajudar no governo. E atualmente, né, nesse cenário, eu creio que o Haiti poderia ser basicamente meio que uma espécie de protetorado francês. Eles cuidariam dos assuntos internos, mas provavelmente a França daria muito pitaco nos assuntos externos do país. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Inscrito que me pediu essa teoria, demorei, mas fiz. Comenta aí o que você achou, né? Comentem aí a teoria de vocês, peçam aí. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueçam de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga no Insta e no Telegram, ambos aqui na descrição. Tranquilo? Enfim, falou e fui!